Tem pergunta já, Maurício? Temos bastante já, Renatão. Vamos começar aqui. Aline Lewis mandou aqui assim: SARMs para mulheres, tem colaterais ou não? Novidades sobre o SARMs. Pegaram hoje? Sim, desde ontem, na verdade. Desde ontem, SARMs foi proibido pela Anvisa. As farmácias de manipulação aí, algumas delas estão chorando, porque tem estoques e estoques de SARMs. Existiam farmácias especializadas em SARMs, tinham todos. E fiquem sabendo aqui de primeira mão, galera, os SARMs, que até então era permitido nas farmácias de manipulação, estão todos proibidos. Motivo: ausência de comprovação de eficácia e segurança do produto. Entre aspas, o que a Anvisa está dizendo, ninguém consegue provar o nível de eficácia ou segurança dessas substâncias. Antes da resposta dela, sua opinião, Adam Abbas. Vocês acham que a Anvisa está certa, está errada, generalizou, devia não ter generalizado, já existem SARMs que são comprovadamente eficazes e seguros em outros países? Diz aí. Não existe nenhuma legislação que aprove o uso de SARMs para qualquer coisa na terapêutica. O que a gente tem aqui, por exemplo, países como os Estados Unidos, na Europa, alguns países da Europa, eles já utilizam um SARM específico, que é o Ostarine, né, para tratamento de pacientes acamados, que tem uma caquexia já, perda de massa muscular, né, crônica, justamente por conta da patologia que eles têm. Qual seria a ação esperada do Cardarine? Do Cardarine não, do Ostarine. Do Ostarine. O Ostarine ele vai atuar como se fosse um andrógeno, a testosterona, mas somente no tecido muscular. Ganho de massa muscular. O apelo, tô falando. Isso, ganho de massa muscular, exatamente. Legal. Perfeito. Mas nesses casos é não perda. Não perda. Claro, é o segurar. cara tá acamado. É segurar, exatamente. Tem eficácia? Mas Tem. comercialmente as farmácias vendiam e era prescrito para o ganho de massa muscular. Sim. Um substituto do esteroide. Isso. Exato. O cara, por exemplo, eu sou natural, eu não quero usar hormônio, eu vou usar os SARMs, o Ostarine. Perfeito. E aí vem aquela questão. Rapidinho, Adam. O Juan tá indo embora, que tem um compromisso. Só Embora. queria dar parabéns Pessoal, pro nosso Ranzito. Não. Rapidinho aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ei, pro Ranzito nada. Muito obrigado. Juan, obrigado, muitas felicidades para você, 29 anos de idade, é um garotão ainda, mas representa muito aqui no nosso time, grande cinegrafista, grande editor. Vai lá, curte com a sua mulher, curte com seu filho, aproveita. Monstro demais. Curte lá, irmão. Aproveita que hoje é o dia teu. Hoje é dia. Felicidade. Traz bolo amanhã. Enquanto o Adam come, por favor. Gabriel, por favor, sua opinião sobre SARMs. A Anvisa estava certa? A Anvisa estava errada? Você curte SARMs? E qual foi a pergunta da seguidora? SARMs para mulheres. Se as mulheres deveriam ou usar os SARMs ou não? Se tem colaterais. Então, eu acho que a Anvisa está meio certa. Não poderia ter generalizado. Eu ficaria ainda com Cardarine e Ostarine. Eu acho que o resto não tem tanta eficácia. Mas pensando no público feminino, principalmente, ótimos. Né? O efeito é pequeno. E é isso que a Anvisa está alegando. É assim, não funciona o suficiente para a gente substituir o que existe. Porque sempre que você vai fazer um estudo, ele é comparativo. Então, assim, existe um medicamento no mercado. Então, você tem uma proposta. O que a indústria está falando? O SARMs vai substituir o anabolizante. Então, tá bom. Então, ele tem que ser mais seguro e mais eficaz. Puta merda, aí lascou. Não foi. Mais eficaz do que o anabolizante, então para conhecer. Ou pelo menos mais, ou pelo menos mais seguro. Entendi. Ele precisa alcançar uma das duas coisas. Uma das duas coisas. Então, assim... Do tipo, ele não é mais eficaz, mas ele é mais seguro. Mais seguro significa menos efeitos colaterais. Exato. Então, o que a gente vem acompanhando? Na clínica, tá? Experiência própria. O SARMs, você precisa de uma dose maior para ter um efeito anabólico. Sim. Então, vamos falar em miligrama por miligrama. Ostarine, por exemplo, Ostarine. que tem esse apelo de ganho de massa muscular. Perfeito. Então, uma mulher que poderia estar usando 5 miligramas de oxandrolona vai usar 20, 30 de Ostarine. Sim, perfeito. E aí, quando a gente vai... Já está gastando mais dinheiro. Está gastando mais dinheiro. E quando a gente vai olhar resultado, oxandrolona provavelmente é melhor. Tem mais colateral.
Queda de 5 cabelo. miligramas já dá colateral numa mulher? Para algumas Uma meninas, mulher de 60 sim. quilos? Para algumas meninas, sim. Então, Pode dar. Depende, Pode dar, né? depende da densidade e distribuição de receptor androgênico. Então, pode ter uma menina que não vai cair nada de cabelo, não vai dar acne, mas vai crescer clitóris. Pode ter uma menina que vai engrossar a voz. Pode ter uma menina que vai cair cabelo. Então, assim, depende da distribuição dos receptores. Aonde estão os receptores androgênicos dessa menina? Essa que é a questão. Então, é muito tentativa e erro. Oxandrolona, metenolona, e vai tentando para ver qual que se adapta melhor. Agora, quando a gente vai olhar em termos de colateral, 30 miligramas de ostarine vai dar uma alteração hepática maior do que 5 de oxandrolona, por exemplo. E aí é que a Anvisa pega o SARMs, fala assim, pô, você tá prometendo um efeito semelhante. Tudo bem, o efeito não é semelhante, ele é pior. Mas o uso, na prática, é uma dose maior, que está causando mais dano. Corta essa porcaria. Então, é melhor ficar com doses baixas de anabolizante do que o SARMs. Vamos assustar aqui a mulherada. Calma, só uma coisa. Pera. Não entendam que a Anvisa fala que é melhor 5 miligramas de oxandrolona. Isso. Não. Certo? O que a Anvisa está querendo dizer é o seguinte, eu vou continuar autorizando a oxandrolona, mas não vou autorizar o SARMs. Perfeito. Mas vai continuar precisando de prescrição. Não, então, o que a Anvisa está esperando afirmando, o que o Camins falou, procede também. O que a Anvisa está afirmando é, eu acho a oxandrolona segura e eficaz. Bom, quando ela autoriza, ela... Agora, os fins, os meios e as aplicações não cabe à Anvisa, cabe ao médico. Sim, perfeito. E é justamente esse o ponto. Por mais que seja, Renato, oxandrolona, stanozolol, que seja a própria testosterona, nandrolona, são esteroides que já estão na terapêutica há muito tempo. Existem estudos, né? Tem estudo em literatura, já teve Desde trial. da Primeira Guerra Mundial. Exato. Então, assim, a gente tem aí quase 100 anos de trabalho associado aos esteroides. E por mais que seja, o próprio profissional médico, ele tem muito mais recursos na mão para poder explorar os esteroides, controlar colaterais, fazer todo o manejo de forma adequada, do que, por exemplo, com o SARM, que ele ainda não sabe quais são os efeitos. A gente não tem descrito na literatura, a partir de tantos miligramas, o ostarine já é hepatotóxico. A partir de tanto, é nefrotóxico. A partir de tanto, não tem mais dissociação anabólico-androgênico. Ou seja, você vai virilizar do mesmo jeito, minha filha. Não adianta tipo, SARM não pega nada, e usar 100 miligramas de ostarine. Vai dar na mesma. Com força. Olha isso, interessante. Então, na verdade, o que a Anvisa espera é mais estudo. Sim. Ela não está dizendo não para sempre. Ela está dizendo assim, atualmente não existe base científica o suficiente de segurança e eficácia para o que foi proposto. Porque qual que é a proposta? A proposta é um substituto ao anabolizante. E aí, ele não atingiu. Não atingiu. E aí eu entro na questão da maior propagação do uso de SARMs, que na verdade é uma droga moral. Então você quer algo que se ligue no mesmo receptor que o esteroide, que exerça o mesmo efeito que o esteroide, mas que não se chame esteroide. Você não quer falar que você toma bomba. Exato. Mas essa é a frase. Você não quer chamar ele de esteroide. Se você chamar ele de esteroide, você vai ter que falar pro teu namorado que você é hormonizada. Então... E aí você vai se comparar com aquela menina que tá cheia de pelo lá na academia, que todo mundo chama ela de travesti. Isso. Sim, então é uma droga de cunho moral mesmo. Legal. Por e isso, para isso é pouco. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tinha a onda dos pré-hormonais, que na verdade são hormônios, né? São. Então a gente tem lá o metilmasteron, por exemplo. Pró-hormonais. Pró-hormonais. Que são pró-fármacos. Pró-fármacos. Eles se tornam o ativo no organismo, depois de serem administrados. Os pré-hormonais, desculpa falar de boca cheia, os pré-hormonais, teoricamente, são aqueles que aumentariam a sua produção natural. Lá nos Estados Unidos teve uma época que tinha o Emistane, o Emidrol, a porra toda, que no fim das contas era o Superdrol. Sim. Exatamente. Superdrol, que é o metilmasteron que o Gabriel estava falando, metildrostanolona, é uma droga fodida de forte, né? Virilizante pra caralho, né? Hepatotóxica que nem o diabo, mas é uma delícia. E tinha um apelo de não ser esteroide. Isso. É pró-hormonal. É pró-hormônio. Tinha, né? Porque agora não tem mais. Não, mas então você vê como as pessoas tentam dar volta na palavra esteroide. Então assim, não é hormônio, é pró-hormonal. Agora não é esteroide, é SARMs. Droga moral, esse é o termo.
A própria Aline acabou de mandar um outro superchat falando assim: eu moro nos Estados Unidos e os esteroides é ilegal. Então fiz a pergunta sobre SARMs, por isso do defeito colateral em si nela. Respondido, então tá aí, já tá respondido aí. Mas lá é legal. Não necessariamente. Lá já está tendo algumas sanções mais fortes por parte do FDA para ter comercialização tanto de SARMs quanto de outros compostos que atuariam como pré-hormônios. Por exemplo, teve uma época que a grande onda nos Estados Unidos era o laxogenin, né, a laxogenina. Hoje eles já estão com outro tipo de regulamentação a laxogenina nos Estados Unidos. Então, um certo cuidado também se você for pedir essas coisas pela internet e o FBI bater na tua porta. Ai, meu Deus. Não, mas é só escrever assim, não é para uso humano, apenas científico. Igual os peptídeos, vinha tudo para uso em laboratório. Isso. Olha os caras. Nessa época... da letra. O que acontece? Como é que esses compostos entraram no Brasil? Você lembra disso? Eles entravam como chemical researchers. Sim, reagente químico. Exatamente. Então, assim, se denunciou agora, brabo mesmo. Não. As pessoas... Deu lag, deu ruim. As pessoas, elas costumavam fazer o pedido de peptídeos, de SARMs, etc. E até as farmácias de manipulação compravam eles como chemical researchers, né? Aí vem direto. Exato. Comprava o raw, né, que é o, vamos dizer assim, o sal puro. Vinha como quase que um padrão de HPLC, por exemplo. Sim, 98%. Exatamente isso. Encapsula e já era. Vamos lá. Mauricião. Tem bastante pergunta, galera. Vamos lá, hein? Olha o tema. Então, tem vários. Trembolona sofre ação da 5-alfa-redutase? Não. Oxandrolona e Masteron são detectados no exame como DHT? Pergunta do Lucas Oliveira. Sim. Boa. Assim que é pergunta rápida. Se quiser, eu até desenho aqui as estruturas. E desenha eu não trouxe a lousa ainda. O que for por quimioluminescência, que é uma reação química que liga um grupamento que vai absorver luz num determinado comprimento de onda, o que for por quimioluminescência tem reação cruzada. Sim.